Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo para explicar o tema que a gente vai explorar na tribo 6, que é relacionado a ROI, Retorno sobre Investimento e Estratégia de Portfólio, né? Essa tribo faz parte do quadrante 3 de liderança organizacional, e o, que explora temas relacionados à estratégia e pessoas, né? E tem uma provocação que a gente traz que é a gente está buscando o fim do achismo estratégico utilizando inteligência artificial, mas o tema central que a gente tem nessa tribo é como que a gente usa inteligência artificial para priorizar e selecionar projetos que seja de forma transparente, auditável e, mais importante, que esteja alinhado à governança estratégica e organizacional das empresas, né? Como eu disse, meu nome é Fabrício, eu sou gerente de programas de engenharia e design de data centers na Amazon Web Services, ou AWS. Tenho mais de 15 anos de experiência em gestão de projetos de engenharia e construção, que vai desde comercial, projetos comerciais, semicondutores, indústria de semicondutores e, mais recentemente, data centers. Sou membro do PMI desde 2011, já tive posições de diretoria no PMI Goiás, mas atualmente sou voluntário do Núcleo de Inteligência, né, desde 2024, e recentemente eu fui indicado como membro, embaixador global de construção do PMI Global, né? E minha formação, falando sobre minha formação acadêmica, meu background, eu sou engenheiro civil, tenho mestrado em engenharia civil e construção e atualmente estou fazendo PhD em administração, onde eu estou explorando temas relacionados à inovação, inteligência artificial e projetos, grandes projetos, né, de capital, os mega ou gigaprojetos também conhecidos. Bom, como eu falei no começo, a provocação sobre o feeling, né, o achismo estratégico, essa provocação foi na minha percepção, que a realidade atual que as empresas tomam decisão relacionado à priorização e seleção de projetos é uma grande caixa preta, né? Você tem vários fatores como política, urgência, intuição sendo utilizados ali no momento, além de decisões, né, baseadas em pressão e, como disse, intuição. E aí isso tem custo, né? O custo é o desperdício de recursos e talvez um dos maiores riscos, que é a desconexão estratégica, né? Que é exatamente a gente selecionar projetos baseado em alguns critérios e não levar outros em consideração. A gente tem um planejamento estratégico e a gente tem um projeto que não conversa com aquele planejamento estratégico. E o que a gente está propondo na Tribo 6 é exatamente o oposto dessa caixa preta, que seria uma caixa de vidro, onde gestores de portfólio tomam decisões baseado em dados e em evidência auditável, né? E aí aqui a gente traz uma segunda provocação, que é a urgência, ela não pode substituir a evidência, né? Para a gente, dado, evidência é o item mais importante que existe. Bom, por que esse tema ele é tão relevante nesse momento? Bom, inteligência artificial não é futuro mais, é presente, né? E aí a gente tem as organizações já estão utilizando inteligência artificial e para esse processo de priorização de seleção de projetos. O ponto que pega é transparência, que as decisões têm sido tomadas, IA tem sido utilizada para tomar decisão, mas ninguém sabe exatamente por que aquele projeto X ou Y foi escolhido, quais foram os critérios utilizados, os pesos utilizados. Então, o problema da transparência tem se tornado bastante evidente. E aí isso gera como consequência vários riscos que trazem várias consequências, né, para a empresa. Então, a gente tem que falta de transparência gera riscos de governança, problemas com ética e credibilidade, e isso envolve toda a cadeia que está envolvida no processo decisório, né, os PMOs, patrocinadores e etc. E aí, assim, existe um dado
que o PMI trouxe recentemente, que 52% dos profissionais já utilizam inteligência artificial individualmente. O problema é que eles não têm apoio formal da organização, e o que gera gap organizacional, que consequentemente gera risco enorme, né? Então, essa lacuna que existe entre a pessoa adotar a inteligência artificial ali no dia a dia dela de gestão de projetos versus as políticas formais de adoção de inteligência artificial nas organizações trazem esse desafio e esses riscos, né? Bom, baseado nesse cenário, qual que é a nossa proposta de pesquisa, né? A gente tem uma pergunta central, que é como que a gente pode utilizar modelos de inteligência artificial, como modelos de inteligência artificial podem apoiar as decisões de portfólio de forma transparente, auditável e alinhada à governança organizacional. E aí a gente vai explorar isso em 4 frentes principais, né? Que aí entra modelos híbridos, né? Que a gente vai combinar a IA com o julgamento humano na priorização de projetos. A gente vai usar LLMs, né, como suporte à análise multicritério ou HP de portfólio. A gente vai sugerir, né, frameworks de governança específico para a inteligência artificial, né, dentro de ambientes regulados e auditáveis. E aí a gente fecha desenvolvendo métricas de valor que vão além do ROI financeiro. Acho que existe uma discussão bem grande hoje sobre ROI, mas a gente quer explorar alternativas ao ROI financeiro. Que indicadores a gente pode trabalhar nesses projetos para que a gente consiga, que vão além do ROI financeiro, né? E aí a gente pode incluir risco, reputação, aprendizado organizacional e tantos outros. E além da pergunta central, né, que a gente tratou no slide anterior, a gente tem outras 3 perguntas, né, que na prática a gente quer responder. Que a primeira é como explicar por que um projeto foi priorizado em termos que gestores, patrocinadores e outros stakeholders entendam, né? Quais indicadores de valor são mais relevantes para avaliar projetos? E, por último, como integrar IA ao processo de gestão de portfólio de projetos sem que se torne uma caixa preta. E aí, baseado nisso, qual que é o nosso roadmap? O que a gente vai entregar ao longo desse ano de 2026? Bom, a proposta é que entre março e abril a gente faça aqui uma pesquisa inicial com definição do escopo e a gente passar a escrever artigos curtos para publicação em newsletter do LinkedIn, né, no LinkedIn do próprio núcleo. E aí entre maio e junho, a proposta é que a gente tenha um webinar exclusivo sobre priorização e seleção de projetos, onde a gente vai trazer um pouco da nossa visão para a comunidade de gestão de projetos. E aqui entra já uma possível ideia de um protótipo da plataforma, que eu vou falar mais para frente. Entre julho e setembro, a gente continua com os artigos e essas pesquisas e a evolução da plataforma, né, e possivelmente a submissão de um artigo formal. E, por último, a gente finalizaria aqui com um webinar, com o segundo webinar e o lançamento da plataforma de consolidação dos resultados que a gente está propondo. A ideia é que a gente tenha esse ciclo completo de pesquisa, produção e entrega com entregas incrementais. Uma coisa que eu não comentei é que esses artigos do LinkedIn, a intenção é que eles sejam por mês. É que todo mês a gente tenha publicação na newsletter do LinkedIn sobre o tema que a gente vem trabalhando. E aí, como eu mencionei de plataforma, qual que é a ideia? A ideia é que a gente tenha um entregável ambicioso, vamos dizer assim, né? Que é uma plataforma prática que vai servir de apoio à priorização de portfólio, e aí vai ter inteligência artificial embutida, tanto na hora de fazer a priorização e seleção de projetos, também como
também no momento em que a gente estiver fazendo simulações com agentes e etc. Né? Então, a ideia é que ela seja projetada para uso real por PMOs e comitês de investimentos, e aí a gente espera que ela tenha a capacidade de fazer simulação de cenários, que ela seja explicável, que é exatamente o problema que a gente tem mencionado, e que ela tenha governança e valor, já que o foco é ter em transparência e resultado mensurável, né? Então, é essa a ideia. Queria passar um pouco do overview do que a gente está pensando na Tribo 3, e a gente está buscando pesquisadores e profissionais que sejam aqui apaixonados por portfólio e estratégia de dados e governança, né, para se juntar à Tribo, e espero que a gente consiga construir tudo o que foi proposto, e a gente tem uma oportunidade bem grande pela frente de fazer uma grande diferença. Beleza, gente? Muito obrigado.